Cultura musical do Brasil é MC Pipoquinha, não sei o quê. E não é, pô, pelo amor de Deus, eu até vou, eu vou, pô. Gosta de MC Pipoquinha? Gosto. E o PL também é uma derrota. O PL, mais uma derrota, porque não tá passando. Ou seja, politicamente o governo tá muito ruim. Sabe que eu não esperava isso? Quando eu comecei a falar um pouco do governo Lula, no início, eu lembro disso, as primeiras 2, 3, 4 semanas, assim, o iniciozinho do governo, eu via o governo com mais garra. Eu sentia que ele estava indo melhor do que ele está. Ele havia conseguido algumas coisas, né? Tinha tido a eleição do Lira, que não foi mérito dele, mas assim, estava do lado dele. O Pacheco ele botou lá. Teve a questão do Bolsa Família, que o Gilmar Mendes deu uma decisão de tirar, né? Então o governo estava indo num caminho melhor e parecia que ele ia assim, se firmar, e depois a coisa foi. Mas eu tenho uma impressão, cara, que é o seguinte: eu acho que ninguém vai conseguir governar direito o Brasil do jeito que tá. Ninguém. 0 pessoas. Discorra mais, professor. Por quê? Porque o que rola? A gente está vivendo num país que é totalmente dividido, cara. A gente está num país hoje, pela primeira vez, desde que eu me lembro, e do que eu conheço da história brasileira, isso é a primeira vez da história brasileira, que você tem um Brasil que está realmente dividido. Você tem 50% da população não suporta o representante dos outros 50%. A divisão entre Lula e Bolsonaro é uma divisão, ela é muito forte. Tanto que, por exemplo, o MBL é um movimento de direita e a gente está disputando o voto de direita, do bolsonarismo, etc. Se a gente fosse efetivamente alçado ao poder, eu acho que essa identidade ideológica do movimento deveria sofrer uma atenuação. Por quê? Porque o que rola? Se você assume o poder e metade do país te odeia e todas as forças que estão congregadas do outro lado querem que você perca, você não consegue fazer as coisas. É muito complicado governar um país com o nível de polarização que nós temos. E aí, obviamente, a solução da esquerda é uma solução farsesca e safada, né? Então eles querem sempre suprimir a polarização por meio da supressão do inimigo ideológico. Então a ideia é, a gente destrói a direita, desaparece com ela, e o PL visa isso, o PL da censura visa justamente isso, calar a boca das pessoas. Daí você destrói um pedaço, né, metade do país você cala a boca e daí você segue. Isso não dá pra fazer, mas dá para tentar algum tipo de estratégia de conciliação nacional. O Ciro Gomes foi o cara que tentou fazer isso muito mal e porcamente, de forma muito canhestra. Então ele começou tentando conciliar algumas coisas estando no campo da esquerda, aonde no campo da esquerda ele fazia, né, críticas aos bancos, tá? Ele sempre fez isso, mas ele trazia a parte do agro, de quem produz, da indústria, ele ficava falando essas coisas. Depois ele dá uma guinada com o João Santana, ele tenta pegar o voto da direita. Ele tenta fazer isso, né, aumentando o tom das críticas dele ao Lula, indo por um outro caminho. Ele não dá certo esse caminho. Ele tem um resultado vexatório nas eleições, pior resultado eleitoral dele, da vida, mas o princípio da ação dele foi um princípio interessante. Ele vislumbrou o seguinte, ele vislumbrou um horizonte de necessária harmonização da população brasileira. Qualquer governante, qualquer governante que tenha a tarefa de enfrentar os problemas macroestruturais do Brasil vai ter que fazer isso. Por isso eu vou dizer, se tiver 4 anos de PT, depois 4 anos de um cara muito à direita, com perfil bolsonarista, o próprio Bolsonaro, algum outro que vá por esse caminho, não vai dar certo. Vai ser 4 anos perdidos, mais 4 anos perdidos, e vai ficar nisso. Porque você tem um país que está fracionado, não dá para fazer política séria desse jeito. Você não vai conseguir apoio. E a coisa, o problema, cara, transcende a questão do Congresso. Porque você pode falar, mas o Congresso, existe a dificuldade de articular o Congresso, por quê? Porque existem interesses fisiológicos, são muitos partidos, os partidos, né, têm as suas próprias agendas e tal, você não consegue conciliar aquilo ali. Mas para além dos partidos, existe a representação popular. As pessoas não querem o representante que está lá. Metade do país rejeita o Lula, metade do país rejeita o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro assume, e a gente faz às vezes essa análise, o Bolsonaro assume em 2019, tal, com um governo forte. Eu não acho que o governo do Bolsonaro estava forte. Desde o princípio o governo do Bolsonaro estava meio que fadado a fracassar.
Porque embora o Bolsonaro tivesse vindo no esteio das manifestações de 2015 e tudo mais, ele veio como um divisor do país também. Ele não conseguiu conciliar as coisas, ele não cedeu. E todas as pessoas da direita, seus parlamentares e todo mundo da esquerda, quase todo mundo da esquerda, não está disposto a ceder em nada para o outro. Então qual é a percepção, por exemplo, que a esquerda organizada no Brasil tem sobre o MBL? Que não presta, que é um movimento de fascista, de vagabundo, de ladrão, de enfim, tudo que é de pior, os caras atribuem ao MBL, atribuem ao bolsonarismo. Qual é a visão que que a direita tem da esquerda? Que não presta. Esquerdista é vagabundo, sindicalista tudo não vale nada, sindicato tem que acabar. Se pudesse, acaba todos os sindicatos aí. Tudo que é esquerdista não presta. Se você é esquerdista, você é um safado, você não acredita em nenhuma das pautas que você tá defendendo, você não liga pra mulher, não liga pra trabalhador, não liga pra ninguém. Você é uma pessoa má. Essa é a ideia. Então, existe uma rejeição moral muito forte. Ora, como você vai fazer política pra um país desse jeito? Se está completamente dividido. Portanto, qualquer representação desse lado vai tentar impedir você fazer qualquer coisa. A direita precisa impedir a esquerda de fazer qualquer coisa porque ela vive constitutivamente para isso. A esquerda também. Aí você vai dizer, mas essa polaridade é normal nas democracias. Mas não com a intensidade que está. A intensidade que se assumiu é uma intensidade apocalíptica, que não deixa que você tenha diálogo, que não deixa que você tenha pautas comuns. Você não consegue ter pautas comuns. Por exemplo, é muito difícil para a direita ter uma pauta comum com a esquerda. Muito difícil. Por quê? Porque um cara que proponha isso, ele já vai ser meio que... pauta comum com a esquerda, então você é comunista, você é esquerdista. O mesmo se dá do outro lado. Eu acho que esse é um problema gravíssimo e que vai ter que ser transcendido ideologicamente de alguma maneira. Professor, agora tu falaste na questão do Ciro Gomes como um importante ativo dessa ideia de buscar romper com a polarização. Temos também o Eduardo Leite, que veio com um discurso ainda ali nas prévias tucanas, dizendo que o Dória era um candidato muito combativo, que não era o candidato ideal para aquelas eleições, pois elas estavam muito polarizadas e que precisaria de um candidato para unir o país e que apenas ele seria esse candidato. Não chegou nem às urnas. Como preencher essa lacuna? Qual é o papel do MBL na proposição eleitoral de ser uma proposta de um programa político que consiga chegar até a população, que é um player importante que nós temos que analisar, para poder mostrar, olha, gurizada, aqui é agora o momento da gente fazer tábula rasa de todo esse conflito, todo esse antagonismo político que nós estamos vivendo agora, para a gente discutir propostas e projetos urgentes para o Brasil. Hoje eu não acho que nenhum, e por um motivo que eu vou lhe dizer. O MBL ainda está em um nível da sua dinâmica da correlação de forças que consiste em tentar buscar o grande campo da direita. O que é o grande campo da direita? É a direita majoritária que é ocupada pelos bolsonaristas. Então, o MBL é o quê? O MBL é uma força pequena, com a representação eleitoral muito pequena, que tem um alcance simbólico muito grande, porque a gente fala pra muita gente, ele é muito valorizado, inclusive mediaticamente, etc. Mas em termos de representação parlamentar, de voto, tá, nós somos pequenos. Nós não temos um executivo, a gente tem parlamentares em São Paulo, a gente não tem parlamentares em outros estados, etc. Então, o MBL é um grupo pequeno. Dito isso, a nossa tarefa hoje... Eu não vejo como... Não é fazer isso, porque isso está além do nosso alcance. A nossa tarefa hoje é apreender o campo amplo da direita e se tornar grande. O que é se tornar grande? É ter 30, 40, 50, 60 deputados federais eleitos, ter vários deputados estaduais em diversas assembleias legislativas, ter um monte de vereador, ter alguns prefeitos, etc. Uma vez que você tenha esse tamanho, essa robustez dentro do campo da direita, aí você pode ter autoridade para, de forma lenta, gradual e sem assustar o seu próprio eleitorado, o seu próprio público, fazer essa transição. Então, essa transição ela precisaria ser muito gradualista e só depois de nós vencermos a disputa interna da direita. Porque se a gente traz uma proposta arrojada como essa que eu estou falando, na circunstância atual, o que vai acontecer é que o MBL será expelido da direita. Tanto que algumas pessoas até comentaram aqui, vai dar cortes maliciosos, não sei o que, blá blá blá, cuidado com o que você está falando. Por que esse medo?
Porque existe o bolsonarismo que está disposto a dizer que o MBL é esquerdista, essencialmente. Então, assim, se a gente não ganha essa disputa, isso não fica muito sólido, muito grande, nem adianta tentar propor isso, porque você vai propor a coisa assim, você é um cara muito pequeno que não tem chance nenhuma de fazer isso acontecer, você vai propor uma coisa ideal. É tipo os nacionalistas, eu conheço vários nacionalistas. Os nacionalistas, não, porque a gente tem que reindustrializar o Brasil, porque a gente tem que fazer isso, movimentos minúsculos. Pô, mas tu não tem um vereador, você quer reindustrializar alguma coisa? Tu não vai fazer isso. Então a gente precisa crescer e ganhar essa disputa. Ganhando essa disputa, qual é o problema do discurso de pessoas como Marina Silva, Eduardo Leite, etc. E o Alckmin antes, em 2018. O problema desse discurso é que eles não querem unificar o Brasil. O que eles chamam de unificar o Brasil é o seguinte, é fazer um pacto por cima com a cúpula da política, usando uma linguagem velha, empedernida e artificial, que a população, que as pessoas de direita e de esquerda rejeitam, que elas não se veem contempladas com aquele tipo de linguagem. E ali por cima fazer um arranjo democrático e tal. Então eles não estão falando com a população como um todo, eles estão falando na verdade com uma pequena elite. Esse é o ponto. Então eles percebem da seguinte maneira, eu vou elevar o interesse como interesse público geral, mas a forma com que esse interesse público geral está vertido é uma forma que dialoga somente com a elite, somente com o topo, somente com uma camada muito pequena de pessoas. Ou seja, é uma tentativa de rearranjos ali no topo. Quem mais tentou fazer alguma coisa que chegasse às pessoas foi o próprio Ciro, mas ele não conseguiu fazer, porque ele é inábil politicamente, é impressionante. O Olavo de Carvalho dava uma frase que era muito boa pro Ciro, dizia que o Ciro era um oportunista em se f***. Então ele sempre que tinha... Era uma frase muito boa. Sempre que ele tinha a oportunidade de se f***, o cara se f***. Impressionante, ele tinha um gosto por isso. Então ele não consegue fazer. No entanto, ele tenta. E ao tentar, o que é necessário? É necessário quebrar essa coisa de vamos falar aqui do pacto democrático, de não sei o que. Aquele discurso do Eduardo Leite chato. Aquele negócio do Alckmin. Não é isso. Tem que chegar na população e dizer, meu irmão, seguinte, tá, direita, esquerda, tá, comunista, tá, eu tô entendendo. Mas tem 10 anos que o Brasil não cresce. Com Lula, com Bolsonaro, com Dilma. Com Bolsonaro e agora com Lula. Porque não vai crescer também. Quer dizer, já foi Dilma, já foi Bolsonaro, já foi o governo, óbvio, o Temer, se tivesse... Sim, mas houve ali o período Temer, mas também não foi uma coisa, porque aqui o MBL é meio temerista, mas não foi uma coisa extraordinária. Ele estancou uma crise aguda, mas não é que o Brasil cresceu. Se ele tivesse sido eleito, poderia crescer. Isso, mas está no terreno hipotético. O fato é, você teve um presidente tampão, que foi o Temer, você teve o Dilma, você teve o Bolsonaro, você está tendo o Lula e o Brasil não cresce. Os problemas estruturais profundos do Brasil não se resolvem. A educação brasileira é pior, infraestrutura é um lixo, entendeu? Indústria não existe, economia não tem perspectiva de nada, cultura brasileira tá morrendo. Você falou, eu gosto do samba. Pô, a cultura brasileira tá ruim, né? Cultura musical do Brasil é MC Pipoquinha, não sei o quê. E não pô, pelo amor de Deus, eu até vou, eu vou, pô. Gosta de MC Pipoquinha? Gosto. Eu vou nesses shows, meu amigo, você não me conhece. Que coisa sensacional, pois é, você precisa ver. E ainda dança e tal. Bota, professor. Olha só, é isso aí. Pois é, mas é isso, não tem. E aí você tem que chegar para a nação e falar, seguinte, a gente vai reedificar, reerguer esta nação. Portanto, nós vamos ceder à esquerda nisso, vamos ceder à direita, vamos ceder aos evangélicos, vamos ceder ao ateu, a gente vai pegar todo mundo, e vai compor com todo mundo do ponto de vista ideológico. Coisa que esquerda e direita não fazem. Se você tivesse este discurso que abdique de conversar com uma elite muito pequena, que chegue nas pessoas e elas entendam realmente o meu país está indo para o buraco. O meu país está indo para o buraco. O Brasil está indo para o buraco. E a pessoa bote isso na cabeça, talvez haja alguma esperança. Caso contrário, sinto muito, meus senhores. Não vai rolar.